A AWS é a plataforma de nuvem mais abrangente e amplamente utilizada do mundo. A AWS fornece serviços tecnológicos sob demanda através da internet. Com a maior comunidade de clientes em todos os setores de mercado, a AWS tem uma experiência incomparável e uma expertise em que você pode confiar para suas aplicações mais importantes nos mais diversos e imagináveis tipos de uso. Boa tarde, sejam bem-vindos novamente à ABS Conference 2022. Damos sequência à programação dessa nossa tarde, tem muita coisa ainda pela frente. Já adianto que a nossa próxima mesa redonda tem convidados internacionais, então quem quiser pode pegar o equipamento de tradução simultânea ali no fundo, do lado direito de vocês. A nossa programação está toda no aplicativo Media Code. Para quem não baixou ainda, o aplicativo está disponível nas lojas iOS e Android. Dá para acompanhar tudo por lá, programação, fotos, notícias. E também estamos nas redes sociais. Quem não segue a gente ainda, pode seguir, pode postar fotos, marcar os nossos perfis e usar a hashtag ABSConference. A gente continua contando com a participação de vocês aqui nos nossos painéis. Vocês podem enviar perguntas durante as apresentações para o nosso WhatsApp. Para quem não estava aqui de manhã, para quem começou a assistir a gente online agora à tarde, o nosso número é o 11 988 44 3532. Repetindo, 11 988 44 3532. 8846? Será que eu que falei errado ou será que na tela que está errado? É um dilema. O pessoal já me avisa, eu falo para vocês. Para quem está acompanhando online, também pode usar o chat que está aí na página de transmissão. É só colocar a pergunta aí. É o 46, é isso? 98846-3532. Legal, está aqui na tela. Vamos deixar aqui, então. Bom, vamos para a nossa próxima mesa redonda. O tema é Perspectivas Globais e Melhores Práticas da IA Responsável, que vai discutir os avanços na área de inteligência artificial e questões como ética e transparência das aplicações. Quem vai fazer a mediação dessa mesa é o Eduardo Paranhos, líder do grupo de trabalho sobre IA da ABS. Nós temos 2 palestrantes que vão participar conosco remotamente,
O Luke Bedma, jornalista inglês, especializado em inteligência artificial e responsabilidade corporativa na Tortoise Media. E a Ashley Kesavan, diretor executivo de Responsible AI Institute. Aqui no palco nós convidamos o Diogo Costa, presidente da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, e também a Miriam Wimmer, professora de Direito no IDP Brasília. Vamos receber, então, os nossos convidados. Boa tarde a todos. Um prazer recebê-los aqui. Meu nome é Eduardo Paranhos, eu sou sócio fundador do escritório EPG Advogados e líder do grupo de trabalho de inteligência artificial na AB, junto com a minha colega Lauren Espíndola, que provavelmente está com a gente remotamente. Um prazer estar aqui nessa mesa redonda, que nem é mesa nem é redonda, né? Tem uma mesa redonda aqui, tá certo. Hoje a gente vai tratar, então, de perspectivas, aí, cenários internacionais em relação à IA. Para quem estava aqui hoje, desde manhã, com ou sem IA no tema do painel, acho que todo mundo concorda que se falou muito de IA e acho que todo mundo concorda ainda mais que tem que se falar muito mais em IA e realmente nesse contexto de aproveitar a oportunidade de discutir não só melhores práticas, mas também piores práticas ou para onde direcionar os esforços é sempre uma oportunidade importante aí para não se perder. Hoje, bem, os nossos colegas aqui palestrantes, como foram apresentados, vocês conhecem, acho que a Miriam dispensa apresentações, especialista em diversos temas, privacidade, foi diretora da NPD até recentemente. Poucos sabem que tem também uma profundidade muito grande e um trabalho intenso aí no tema de inteligência artificial. O Diogo, aqui representando também a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Faço aqui, até aproveito para fazer um anúncio e um spoiler de que a ENAP está exatamente agora produzindo um estudo de benchmark regulatório em relação à IA, em parceria com a ABS e a EBI, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Então, uma oportunidade também da gente debater com eles. E, remotamente, temos o Luke Bedema, jornalista da Tortoise Media, e a Ashley, do Responsible AI Institute. Como dinâmica hoje, a gente vai ter 10 minutos de apresentação de cada um dos nossos convidados internacionais e depois a gente retorna ao palco aqui para debater e, como foi dito, inclusive com os números corretos, a gente recebe as perguntas pelo WhatsApp que eu estarei aqui monitorando ao longo das apresentações. Luke, com você a palavra. Obrigado. Thank you so much for having me, and it's a pleasure to get the chance to speak here and to hopefully provide some context for what will be, as we all know, a vital conversation about ethics, transparency, and best practice through the work that Tortoise have done on the Global AI Index. The Global AI Index is a composite ranking of 62 nations around the world based on a huge range of indicators, internationally available data that indicates some things about the ecosystem of artificial intelligence within a country. So before I begin, I'd just like to show to speak about some of the aspects of the data. The first thing to mention is that we seek wherever possible to find factors that are comparable, but we recognize that across different countries that take different approaches to promoting innovation, there may not always be perfect comparability. Similarly,
companies and national institutes do not always disclose with full transparency all of the investment or the research that they're doing, but as far as possible, our index is an indication of the transparency of companies and institutes. And finally, as you'll see in the presentation that follows, we try to look both at absolute and relative volumes, comparing some of the factors that we'll see about research or investment to the size of the economy in question or the size of its population. So without further ado, I'll start to show some of the things that the index has demonstrated, particularly with respect to Brazil. And I hope that can provide an interesting basis for what I'm sure will be a much more specific and praxis-based conversation about ethics, transparency, and responsible AI. So we look first at a series of visualizations that show just how big the economies of the United States and China are compared to some other nations around the world, as context for the fact that there are clear leaders in the global artificial intelligence ecosystem, but other nations in the same cohort as Brazil are Canada, Spain, South Korea, Australia, some of the examples that can be seen there. And of course, I've included some regional examples, Colombia, Argentina, and Chile. This is a similar thing, just broken into the regional examples of the countries that do feature in the index. And we can think back to this fact, the fact that Brazil's economy is the largest in South America, as we look at some of the remaining data. One interesting parallel emerges when you see that the total funding into artificial intelligence companies by GDP, proportional to the size of the economy, is in fact far greater in Chile than it is in Brazil. And those other regional comparisons, Argentina and Colombia, appear relatively small also. One area in which Brazil is a clear leader, not just in absolute terms, but in relative terms, is in the production of high quality peer-reviewed research on artificial intelligence and artificial intelligence related technologies. Similarly, Brazil has taken a leadership role in the region and internationally in the creation of non-distributed supercomputers. This is a good example of an indicator that we think shows the underlying approximate or ambient level of innovation, because of course supercomputers and AI are not the same thing. Artificial intelligence is a complex, multifaceted suite of technologies, not just one technology. But we look at the role of supercomputing in the wider innovation environment and see here that Brazil is a clear leader. Similarly, in the number of patents that have been filed for artificial intelligence related technologies, Brazil is forging ahead. Relatively speaking, the Brazilian population is active in terms of making coding commitments to open sourced artificial intelligence packages. The interesting part of this data is to show that there is a more than proportional level of development and investment in the skills that are necessary to support an AI ecosystem in Brazil than some of its regional neighbors. A final thing to point out about the number of people who are interested in artificial intelligence amongst the regional comparators is that the community interest in artificial intelligence appears to be quite high in Brazil when compared to its neighbors. One of the reasons that we measure this piece of data within the wider context of the index is that all artificial intelligence practitioners have to come from some basis of experience. It doesn't have to be academic per se, but it can begin with a level of interest in the subject and later lead on to skills acquisition, training, or experience within
a company. Similarly, one of the ecosystem level factors that we look at is the number of STEM researchers that are available and practicing within an economy. And as you can see here, Brazil has a large number relative to its regional neighbors of STEM researchers who, as I said at the beginning of the presentation, can contribute to the many different areas of application for artificial intelligence within industry, whether it's medicine, manufacturing, intelligence or security in the cyberspace. STEM research and the development of new artificial intelligence tools are complementary within the ecosystem. The final thing that I wanted to show, and hopefully this is a way also of saying that the development of artificial intelligence is a human project, something that our species is undertaking, and the framing of the race for artificial intelligence, I personally believe, and we think here at Tortoise, is contrary to the idea that we should be able to confer and collaborate, as well as sharing ideas about best practice in the development of artificial intelligence. So rather than see the countries that I've selected to show here as a race, I believe we should show it as a cohort of companies that have the chance to share and better understand how these technologies can be used. If anything, we should see the United States, China, the UK, Canada, South Korea, and other leading countries as having a greater obligation to support the conversation that's going to happen next about responsible, ethical, and transparent AI, rather than just creating more and more powerful or elaborate models. So, to end, the work that we'll be doing here at Tortoise in order to update the index come May 2023 will involve a deeper look at the diversity of the workforces that take part in artificial intelligence laboratories, institutes, and companies. There is a clear need to involve more experience from a wider range of people in this sector. Collaboration, the role of international institutes and international standards and organizations in supporting all nations, all companies, and all individuals in pursuing ethical outcomes through artificial intelligence. And finally, given the degree of conflict that we've seen over the course of this year, we hope to more closely examine the effect that international disputes and warfares had on what we believe should be an inherently international and collaborative economy. So thank you very much for giving me the chance to speak about the findings, and hopefully if you'd like to learn more about our index, you can find it through Tortoise, and do look out for the update that will be happening in May of next year. Thanks so much, and I hope everyone enjoys the conversation to follow. Obrigado, Luke, excelente. Eu entendo que o Luke não vai poder continuar com a gente pelo restante do painel. De qualquer forma, agradeço. Eu acho que os findings da pesquisa da Tortoise estão aí, são pontos para serem refletidos e ajudarem a direcionar iniciativas aqui também localmente. Naturalmente, a gente pode debatê-los aqui com os participantes do painel, ou mesmo a Ashley, que após a apresentação vai poder continuar com a gente. Luke, muito obrigado, e esperamos também que em maio do ano que vem possamos receber as atualizações e tê-lo novamente aí conosco, conversando sobre os resultados. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para a Ashley Casovan, que representa o Responsible AI Institute. Acho que para todos aqui está claro, né, a necessidade de se trabalhar
conceitos como mitigação de riscos e vieses. Acho que a grande questão é como, né? E o Responsible AI Institute traz uma metodologia própria de certificação que é interessante conhecermos, e com isso eu passo a palavra para a Ashley, para a apresentação dela. Ashley, muito obrigado. Thank you so much for having me here and participating in this really excellent event. And thanks to Luke for setting the context for why responsible AI is important. I think that this is a mature enough audience to know the desired objectives around responsible AI. So I will really get into how we're trying to solve some of those significant challenges and give you a bit of background on my personal journey in this space. So just to start, I'm Ashley Caspin, the Executive Director of Responsible AI Institute, as mentioned. And in this capacity, we are a nonprofit organization that is dedicated to really advancing the responsible use of AI systems. And we think that this can be done in a multitude of ways. But one of the things that we've recognized is really imperative is to have a certification program that really helps to set appropriate guardrails for what the oversight of AI should look like. And in that, how do we leverage existing principal documents and a lot of really great research that's been done to try to set some controls around that. And by controls, I mean that in the standards context, and I'll come to that in a moment. So my background is coming from the Canadian federal government, where I was previously, in advance of this role, the Director of Data and Digital at the Government of Canada. And in that capacity, Canada was really one of the leaders in thinking about these different types of challenges, but for government's use of AI systems. And so there was a lot of experimentation in 2018 going on related to how can we improve service delivery in a country that's so wide, has in landmass, in its diverse population, and also has really interesting challenges like how do we bring more students into the country in a way that we can expedite visa processes, but still maintaining the structure of approvals of visas, as an example. So really interesting challenges and really big opportunities to use technology to advance government services for Canadians, but then also for those looking to interact with Canada. And that really helped set the stage for our thinking and understanding around, it's easy to say, we want these systems to be fair, we want them to be explainable, but what does that actually mean in practice? And so the directive started to outline that just for automated decision-making systems, recognizing that things like computer vision were really struggling with different types of contexts and different challenges there. So we tried to narrow the scope. And in that, we also recognized, similar to what we see with the EU AI Act and other types of documents right now, regulations, et cetera, that there is a need to be able to classify the risk of these systems and really focus on the ones that are going to impact people and then different demographic groups the most. And so we broke this down into 4 different levels. And we did that through an impact assessment, which I'll speak to in a moment. But in that, with the different 9 requirements within that directive, which I'm just showing one example here of peer review, we really started to think of what do you need to do for low-risk systems versus high-risk systems, and what type of oversight needs to exist. And so when I speak to controls, this was the start of us thinking around that. One of the challenges, though, that we had related to this is
recognizing that even though we narrowed the scope for automated decision-making systems, we really needed to recognize that automated decision systems could come in many different contexts, industry, different types of industries, for different types of applications. And so that's one of the things that, while what we did with this algorithmic impact assessment is what we called it, where we looked at the residual risk of AI systems, and this is a big slide, you don't need to have all the details on it, but that's really what that assessment was trying to understand how do we think about the different types of risks, and then what are the different types of ways that we can mitigate those risks. And all of that is really what we see in these various different international principle documents that when Luke was speaking about the indice, how can we structure or evaluate the efficacy of these different types of reports that are being produced both by national governments, but then by international organizations, including standards bodies, including research institutes. And so what we can derive from these is best practices related to that mitigation question that I was just asking. And in some of them, they are context specific. They're speaking about facial recognition tools for policing, or they're talking about automated decisions for determining who gets what type of benefit, or they're talking about monitoring for train derailments. All of these different types of uses can we fit into this big bucket of AI. And so what we tried to dig into, and having the power of hindsight coming from the federal government, where we were trying to tackle those challenges and put them into one kind of clean policy, realized that it might not be that clean. We need to really pick apart what best practices fit for what type of context. And so not looking to define what does responsible AI mean, but really seeking to adhere to internationally developed principles like the OECD's. We then looked at, okay, there's emerging standards. What does that mean for actually implementing this for the people that are developing these different types of systems? And so what we developed then was an implementation framework that is broken down into data and system operations, explainability and interpretability, accountability, consumer protection, bias and fairness, and robustness. And you can see that underneath each of those statements, and I won't read them all, or each of those categories, there's then objective statements or objectives that need to be achieved within that. And how we got to that, again, we're not seeking to define this is what responsible AI means. We're really, it's a derivative from all of that research that I showed on the previous slide. And even though we did that initial mapping at an early point in time, what we did, what we do is we continue to look at any of the new draft regulations or any big principle documents like UNESCO's that come out that help to set some of those best practices. And in that then, based on the previous examples that I was sharing, we really recognize that different types of risks come from different types of systems. And so we've established working groups with communities of experts that help us to really understand what the impact are from these systems, what the potential harms are, what the risks are, and then what are those mitigation measures that should be taken in those contexts. From that, we test that on real use cases, and then we provide a feedback loop to help to inform both international standards and principle development, but then also creating a conformity assessment scheme, which is the basis of the certification program. And so just to give you a quick snapshot of what that means is that based on all of the requirements that come both from the principal documents, but mainly now that we have draft regulations on the table, it's easy for us to be able to point to something that will become law and say, here are clear objectives that are coming from federal governments or state and local governments, and those objectives can be met through context-specific requirements.
And so one of the things or the areas where we're focused is on health and AI systems. So think of things like automated diagnosis and treatment for cancer. So there's lots of skin detection systems that are available in our different app stores. And we want to make sure that something that's a very, very important life event that would occur has the accuracy, is fair for all skin tones, etc. And so these are the different types of context-specific requirements that we're trying to establish when thinking about the harms or impacts of these systems. Similarly, doing that on employment of AI systems, and we've seen first of its kind in New York City. There's an automated employment law that's going to come into force on January 1st of 2023, so in a couple of months. And in that, again, really the objectives of ensuring fairness, but also notification to the users that these automated systems are being used are some of those requirements that we see. And then we are also looking at financial systems and operations like supply chain, how this impacts employers in warehouses, etc. So from that context and understanding the context of those systems, and then the mitigation requirements, like I was mentioning previously, we've developed conformity assessment schemes that we're sending through a formal process through national accreditation bodies in Canada, the US, the UK, and Europe. And we hope to expand to other regions. So would love to talk to national accreditation body in Brazil. But we need to really start somewhere and make sure that this process worked and that then can be approved in different contexts. And so from that perspective, the conformity assessment is really a series of questions that then an auditor would use to say, have you implemented training for this? Do you do testing and evaluation for bias? Have you performed this type of testing and evaluation for bias is actually more accurate? And so with that, then when we're doing this at a product level, so looking at, for example, the skin detection app that I was just mentioning, it would actually be on that product, similar to how we see that for fair trade coffee, as an example. And so if successful, the auditor would do that. And with this, just sharing a little bit about how we've approached this, it's been very important for us to understand the actual process itself. And so, and to make sure, again, we're not the ones that are actually defining what responsible AI is. So we're validating that with the community and different subject matter experts. So in that capacity, we see that this can be used as a self-assessment or within your organization, or again, through an independent auditor. And if you're interested in finding out more information about that, would be happy to share more, or you can follow us through any of these social channels. Thank you. Ashley, muito obrigado, super interessante. Como eu comentei antes, acho que trazer do conceito e a certeza de que existe a necessidade de ter um olhar mais profundo para questões de ética e risco, realmente tendo uma estrutura definida, de fato ajuda demais e esforços estão sendo feitos nessa direção. O Instituto me parece ter um programa bastante sólido. Vamos passar então para aqui, nossos aqui panelistas presencialmente, para debater um pouco desses temas. Como foi dito antes, o canal do WhatsApp está aqui aberto. Qualquer pergunta, fiquem à vontade para endereçar por aqui. Eu vou começar com a Miriam. Acho que é inevitável a gente falar no contexto de perspectivas globais e o que precisa ser feito aí daqui para frente. É inevitável falar em regulação e como, quer dizer, todo esse mecanismo que é discutido e que precisa ser criado de trabalho em relação a questões éticas ou de risco,
levam em consideração o que existe na indústria, porém a regulação, quando existe, se existe, como existe, naturalmente tem um papel fundamental aí para definir essas estruturas. Se a gente pegar as duas geografias do ponto de vista econômico, aí, talvez tirando a China, mas se a gente pegar a Europa e Estados Unidos, os modelos regulatórios em relação ao IA atuais tendem a ser diferentes, em especial na Europa. Existe a proposta de um AI Act, que muitas vezes no Brasil é citada como a posição da Europa, mas na verdade é uma proposta, ainda está em discussão, muito prescritiva de direitos e obrigações, então é mais detalhada e mais prescritiva, enquanto nos Estados Unidos existe uma tendência maior de uma descentralização setorial, com reconhecimento tanto de legislações já existentes ou competência institucional de reguladores, por exemplo, no campo de telecomunicações ou no campo médico, cada entidade com a sua competência setorial já estabelecida e também para IA. Miriam, como você vê nesse momento do Brasil em que a gente está discutindo o marco legal da IA, uma forma de o Brasil fazer sentido de modelos tão diferentes, ainda assim se inserindo internacionalmente, evitando criar aí um engessamento do mercado local? Bom, boa tarde. Muito obrigada, Eduardo, e aos organizadores pelo convite. E eu queria só começar fazendo um disclaimer bem rapidinho, porque apesar de ser servidora pública federal há 16 anos, com passagem pela Anatel, Ministério das Comunicações, Ciência e Tecnologia, e agora mais recentemente na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, meu mandato terminou ontem, de modo que hoje eu falo apenas como acadêmica, né, estudiosa do tema, e não represento nenhuma dessas várias organizações que também são stakeholders importantes nesse debate. Eu acho que a sua pergunta é muito interessante e, de fato, a gente vive um momento global, né, de reflexão sobre os impactos dessa nova tecnologia. E eu até diria que é muito difícil falar em abordagens, você fez uma distinção entre Europa e Estados Unidos. Eu acho até mesmo difícil, porque é um alvo em movimento, né? As coisas estão se modificando, mesmo na Europa existe uma proposta que ainda é viva, que ainda está em discussão. Nos Estados Unidos existem também desenvolvimentos, por exemplo, no campo da proteção de dados, que poderão vir a impactar também o debate sobre IA. E o que eu acho que tem de consenso é um reconhecimento da necessidade de reflexão e de estruturação do debate regulatório sobre o tema, e, de fato, já faz alguns anos que nós temos visto uma tendência de aprovação de declarações, né? Então, declaração da OCDE, recomendação, no caso, né? Documento da Unesco, e o Brasil vem tomando parte nesses debates, e, normalmente, o caminho é que a gente começa com declarações muito vagas, e depois vai materializando aquilo, tornando mais concreto, seja por medidas jurídico-regulatórias, seja por iniciativas autorregulatórias mesmo, ou corregulatórias, né? A gente está no Brasil também no momento de debate, nós temos o projeto de lei de IA no Senado, a comissão de juristas, da qual eu participo também em discussão, e eu acho que, de fato, em todos esses debates é importante ter em mente o que a gente chama, às vezes, de o dilema de Collingridge. O que é o dilema de Collingridge? É o fato de que é muito difícil saber o momento certo de regular, né? Então, se a gente regula muito cedo, a gente gera potenciais impactos negativos sobre a inovação, desenvolvimento tecnológico. Se a gente espera demais, o fato já está consumado e não há mais possibilidade de intervenção. Então, esse dilema, que também muitas vezes é chamado de the pacing problem, né? O problema do tempo, né? Do timing na regulação, é algo que, de fato, também se verifica aqui no Brasil, ao mesmo tempo em que já existem muitas normas setoriais, ou mesmo normas transversais, que, de alguma maneira, impactam essa tecnologia. Eu poderia falar não apenas de regras em setores regulados, mas, enfim, do Código de Defesa do Consumidor, da Lei Geral de Proteção de Dados, eventualmente da legislação antitrust, além de outras normas de abrangência mais horizontal. E daí eu penso, Eduardo, em resposta à sua pergunta, que quando a gente olha para essas abordagens estrangeiras, é preciso também pensar que talvez os problemas lá verificados não sejam exatamente os que nós temos no Brasil. Por quê? Porque a gente tem uma posição diferenciada, né, na economia global, talvez não com potencial industrial tão grande quanto os Estados Unidos, talvez com uma tradição jurídica um pouquinho distinta.
E daí, quando a gente olha, por exemplo, para a proposta de AI Act na União Europeia, a gente vê um documento muito preocupado com Product Safety, né, certificações com vistas à segurança do produto, ao passo que no Brasil nós temos uma tradição jurídica que normalmente se volta mais para a discussão de direitos subjetivos, direitos fundamentais. E eu poderia trazer aqui como exemplo, por exemplo, o Marco Civil da Internet, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que possui uma abordagem distinta daquela que nós vemos hoje no European AI Act, né, da forma como vem sendo discutido hoje. Então, eu acho que a gente caminha em direção a um consenso que busca reconhecer os diferentes graus de risco de diferentes aplicações de IA e entender também que o nível de incidência regulatório deve ser diferenciado em função dos riscos que determinada aplicação representa, né? Isso leva, então, ao segundo ponto que você mencionou, olha, mais descentralizado, mais centralizado, temos órgãos especializados que já atuam. E eu acho que o debate sobre o arranjo institucional é um debate que tem que partir também da abordagem substantiva que a gente quer trazer para o tema. E aí eu falo, assim, a partir da minha experiência de 16 anos no governo federal, não dá para desconsiderar o que já vem sendo feito, né? É uma ilusão imaginar que, se criar um novo órgão amanhã, vai todo mundo parar imediatamente fazer o que já está fazendo. Não é dessa forma que funciona, e eu falo isso a partir da experiência de ter participado, ao longo dos 2 últimos anos, da criação de um novo órgão, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, cujas tarefas talvez guardem alguma relação com o que se imagina que um eventual órgão dedicado à IA poderia fazer, e eu diria que o desafio é semelhante, é como se articular num ecossistema muito complexo, muito fragmentado, em que existem dezenas de órgãos reguladores setoriais, existem outros órgãos dotados de competências também transversais, na defesa do consumidor, no antitrust, enfim, em inúmeras outras searas, de modo que me parece que o debate atual que nós temos sobre o melhor arranjo institucional depende também de uma discussão das opções legislativas, né, levando sempre em consideração o risco e a necessidade de trazer segurança jurídica. Só para fechar, porque eu acho que a gente tem um tempinho um pouco curto, eu diria que um elemento essencial para esse debate, em primeiro lugar, é um diálogo muito aberto entre os stakeholders, e aqui a gente está num ambiente de indústria, um stakeholder imprescindível para o debate, não à toa existem grupos de trabalho engajados já na estrutura de governança da estratégia brasileira de IA, mas também um debate com a sociedade civil, com a academia e no próprio Congresso Nacional, que é o locus onde esse debate está hoje formalmente colocado. E um segundo ponto diz respeito à necessidade de considerar múltiplas abordagens regulatórias, e aqui eu acho que a gente tem passado por um processo de amadurecimento que nos leva a reconhecer que não é apenas a regulação centralizada no Estado que tem o condão de transformar a realidade ou de promover a proteção de direitos, né? Então, essa lógica de regulação descentrada, a regulação que decorre também de mecanismos auto- e corregulatórios, a regulação que decorre das potencialidades da própria tecnologia, né, são elementos que me parece que devem ser levados em consideração quando a gente discute eventuais arranjos institucionais e eventuais abordagens legislativas. Então, eu vou parar por aqui. Se tivermos tempo, gostaria de aprofundar alguns aspectos adicionais. Obrigada. Miriam, provavelmente hoje não teremos tempo, mas fica o convite desde já em nome da ABS para participação no grupo de trabalho de inteligência artificial, visões sempre afiadas e precisas nos temas que foram colocados. Obrigado. Diogo, queria perguntar aqui, trazendo um pouco a questão de capacitação, né? A gente olha, aqui tratamos da questão regulatória, vimos a pesquisa do Luc colocando um pouco em contexto inovação, investimento em IA ao longo do tempo e geograficamente pelos países. A gente tem um desafio enorme de capacitação de pessoal para IA, foi muito discutido aqui hoje também durante a manhã, e, em especial, a gente olha também um desafio próprio do Brasil, não só no setor privado, mas público. A ENAP agora, como eu mencionei, está ajudando a coordenar um estudo de benchmark em relação à regulação de IA. Que outros desafios você vê no curto prazo em relação à atuação da ENAP nesse cenário de necessidade e demanda, necessidade e demanda por capacitação em inteligência artificial? Obrigado, Eduardo. Obrigado também, Eduardo e Abis, pelo convite, também a Lauren, e saudando aqui
as amigas e amigos com uma boa tarde, também saudando minha colega Miriam. Na ENAP, nós entendemos que tecnologias são poderosas, mas elas só são tão poderosas quanto o conhecimento e a capacidade das pessoas que fazem uso delas. E o serviço público brasileiro, a gente acredita que está muito bem posicionado, até mesmo para ter uma posição de liderança na utilização de ferramentas e desenvolvimento de ferramentas de tecnologias de inteligência artificial na nossa sociedade. Se eu puder começar com uma referência bibliográfica na internet, que há um meme, sabe aquele meme do espectro político, né, que coloca 4 quadrantes? Tem um que circula às vezes nessas comunidades, né, Twitter, Reddit, que mostra aqueles que acham que a inteligência artificial é uma força para o bem, aqueles que acham que é uma força para o mal, mas também aqueles que acham que que a inteligência artificial geral ela está iminente, e aqueles que acham que ainda vai levar muito tempo, né? Então, você tem aqueles que são os longo-prazistas, que são otimistas, mas acham que isso ainda leva muito tempo, como Robin Hanson. Você tem aqueles que são otimistas e acham que é iminente, gente como Sam Altman e o pessoal da OpenAI. E tem aqueles que são otimistas, mas pessimistas, mas acham que ainda vai levar muito tempo, né? Os goalpost movers. E tem os pessimistas que acham que está iminente, gente como Eliezer Yudkowsky e Vitalik Buterin, até um pouco de falas do Elon Musk, e são aqueles que são os doomers, né, os mais preocupados em fazer algo. Quando a gente transfere essa visão, acho que para a geopolítica, a gente vê um pouquinho disso também. Mas aí, esses 4 quadrantes, eu acho que seriam entre otimismo e determinação, ou indeterminação da tecnologia. Então, existe um pessimismo muito concreto e determinado, que é o pessimismo chinês da utilização da inteligência artificial. Nossa colega aqui, a Ashley, até mencionou um pouco sobre isso, sobre alguns desses riscos que são muito concretos e objetivos. Existe um pessimismo, pelo menos no ethos, né? O próprio Eduardo falou que não tem nada ainda muito positivado, mas no ethos europeu, que você não sabe exatamente de onde vem o risco, então você tenta fazer uma grande prevenção. Tem um otimismo que é um otimismo difuso, indeterminado, americano também, que você também usa um pouco de um espaço de mais permissionless innovation, mas sem saber exatamente de onde vem. Mas o Brasil talvez tenha uma oportunidade de ocupar esse outro quadrante, que é um otimismo mais determinado. Ou seja, utilizar algumas ferramentas, mesmo vindo do setor público, para promover algumas mudanças positivas. E a gente tem feito isso na ENAP, tanto com treinamento e capacitação, né, o desenvolvimento do serviço público, mas também utilizando de outras ferramentas, como desafios de inovação aberta, por exemplo. E por que eu acho que o Brasil está bem posicionado? Porque quando a gente compara a nossa escola de governo com as escolas de governo da OCDE, a gente vê que existe uma defasagem quase anacrônica de outras escolas. Então, a ENAP, junto com a OCDE tem uma rede de escolas de governo, junto com essa rede, a gente fez um survey das escolas de governo do mundo todo. E a gente colocou, entre as perguntas, aquilo que as escolas de governo veem como sendo tendências mais importantes e aquelas, dentro dessas tendências, aquelas que as escolas de governo oferecem treinamento e capacitação. E das 10 tendências, em último lugar, com menos de 20% das escolas de governo da rede da OCDE oferecendo treinamento e capacitação, está a inteligência artificial. Em penúltimo lugar, automação. Então, existe uma defasagem de outros governos que, na verdade, o Brasil está, né, entre esses 20%, e a gente pode aproveitar, talvez, esse passo mais lento de outros países desenvolvidos. A gente tem feito isso através de cursos intensivos e extensivos. Então, a ENAP, a partir de 2019, né, quando começa o meu mandato, a gente criou uma linha de pesquisa em automação no setor público. A primeira coisa que a gente faz é tentar entender, entre todas as funções que os servidores públicos exercem, quais são as mais propensas à automação. E a gente fez isso numa comparação com o setor privado brasileiro. E o que a gente viu a partir daí, é claro que isso não é uma bola de cristal, mas é um input para a discussão, é que dos servidores que vão se aposentar até 2030, 1 de cada 4 teriam as suas funções possivelmente substituídas por mecanismos de automação. E dos que não vão se aposentar até 2030, 1 de cada 5. Então, se a gente também faz um gráfico de dispersão, a ENAP tenta focar
naqueles servidores que provavelmente terão a sua função tornada obsoleta, mas que permanecerão no setor público. Então, são servidores que a gente precisa fazer um reskilling deles. E mais do que isso, também pensar em outras formas de contratação de servidores que precisam ter competências e capacidades relacionadas a tecnologias como inteligência artificial de forma mais ágil. Existia a proposta do recrutágio, que era um recrutamento por tempo determinado. Acho que são conversas também de modalidades de ingresso no setor público que a gente precisa avançar. Mas dentro desse quadrante, a ENAP criou programas muito intensivos. Então, no setor público federal existe a licença capacitação, que a cada 5 anos o servidor tem 3 meses para que ele possa se afastar das suas funções e se dedicar ao estudo. A gente criou bootcamps de 8 horas por dia, por 9 semanas, para que os servidores possam fazer um reskilling ou um upskilling. E esses bootcamps são focados em competências digitais. A gente partiu de uma matriz de competências de liderança. E tem, por exemplo, bootcamp de machine learning. A gente está falando de 8 horas por dia. É uma experiência muito imersiva, mas que você consegue resgatar o servidor, talvez, da sua função gerencial e adicionar um novo toolkit, uma nova caixa de ferramentas para esse servidor. E os extensivos. Então, a gente tem uma série de cursos voltados à inteligência artificial. Hoje, desde 2019 até hoje, a gente já formou 14 mil alunos nessas competências. Tem um curso que é até aberto, se vocês quiserem fazer, que é Inteligência Artificial para o Dia a Dia, que foi um curso lançado faz uns 2 meses. Também a gente já passou desde agosto. Foi no final de agosto, desde então a gente já tem também mais de 2 mil alunos que completaram esse curso. E, para além disso, a gente também tem essa possibilidade da gente utilizar novos mecanismos de inovação aberta para o setor público. Então, a gente, junto com INEP, MCTI e Secretaria de Governo Digital, a gente lançou 12 desafios de inteligência artificial e a gente recrutou agências do governo federal, e a gente tem a Anvisa, tem a Agência Nacional de Saúde e o MAPA, o Ministério de Agricultura, para que eles trouxessem desafios que podem ser resolvidos pela inteligência artificial. E, desde então, a gente teve 40 propostas. No dia 28, agora, é a semana em que a gente vai fazer a avaliação dessas propostas nessas linhas. Tem coisas como utilizar a inteligência artificial para a identificação de registros de empresas, para o credenciamento de pescadores. Eu acho que tem muito espaço ainda, muita margem. Tem amigos que brincam que a gente deveria substituir toda a primeira instância do judiciário por inteligência artificial. Então, até chegar lá, eu acho que ainda tem muito espaço para a gente correr. E como escola de governo, só para terminar, que eu sei que meu tempo já acabou, a gente tem tentado internalizar ao máximo também esse conhecimento. Nós somos um dos testadores das ferramentas cognitivas da OpenAI, numa parceria que a gente tem com a Microsoft, e a gente tem também internalizado para os servidores da ENAP novas ferramentas, e hoje é super interessante ver como que isso acontece de uma forma não tão estruturada assim, mas diversos assistentes que já constroem seus e-mails e seus replies utilizando o GPT-3, como é que eles têm utilizado arte generativa nas suas apresentações. Então, a gente vai vendo também como exemplo, como vitrine, a transformação que a inteligência artificial pode trazer para o setor público, sempre desse caminho de um otimismo muito bem determinado. Muito obrigado. Obrigado, Diogo. Excelente. Acho que todo mundo concorda que a gente poderia ficar aqui por bastante tempo ainda. Tem perguntas aqui que chegaram e, junto com as perguntas, chegou também o aviso de que a gente realmente precisa encerrar para não acabar, ao final, atrasando mais o evento. Eu me comprometo, em nome da ABS, a responder as perguntas que chegaram aqui. E, mais do que isso, eu quero convidar todos que são membros da ABS a participarem do GT de Inteligência Artificial. Então, nosso grupo de trabalho que se reúne mensalmente para discutir temas apenas associados, e aos que não são associados da ABS, que com certeza considerem a possibilidade de se associarem e, entre outros benefícios, passar a participar dessas discussões. Muito obrigado, em especial Miriam, Diogo, Ashley, que ainda nos ouve remotamente, e até uma próxima vez. Muito obrigado. Agradecemos aos nossos convidados. Aproveito aqui para agradecer novamente aos nossos patrocinadores, TOTUS e AWS,
e a todos os nossos apoiadores. Bom, a gente já vai engatar aqui na nossa próxima mesa redonda. O tema é a próxima grande onda das startups. Para a gente entender quais são as tendências e como as startups vão ajudar a resolver os grandes problemas globais, nós vamos receber 2 convidados aqui no palco, que são Jorge Pacheco, fundador e CEO do State Innovation Center, Centro de Inovação e Aceleração de Startups Deep Tech, e Ana Zucato, CEO e fundadora da fintech Nó. Nós temos 2 convidados que vão participar remotamente conosco, Mona Oliveira, fundadora e co-CEO da BioLinker, e também o Eduardo Felipe Matias, líder do Comitê de Startups da ABS. A mediação dessa mesa redonda é da Silvia Bassi, publisher do The Shift. Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos. Agora o relógio começou a contar, primeiro a gente estava se arrumando aqui. Bom, é um prazer ter esse pessoal todo aqui. Ó, o Eduardo já está ali, e eu acho que a Mona vai entrar. Está entrando? Tá? Legal. A Mona vai entrar também. Então, a gente tem 4 pessoas super bacanas aqui para falar, e eu tentando mediar. Bom, a ideia é a seguinte: todo mundo está falando que as startups estão passando por um ano complicado, de fato estão, né? Mas a gente não pode esquecer que também com elas vem a mudança, e tem muita mudança vindo. Então, a proposta desse painel é discutir com essas pessoas algumas startups que estão começando a despontar com mais velocidade e certamente vão fazer muita diferença, porque elas começam a resolver problemas que já não são mais problemas tão óbvios que o software pode resolver, mas são problemas estruturais, são problemas que, às vezes, resolvem grandes problemas da humanidade. A gente está falando aqui de Deep Techs, e aí a gente entra no cenário do cruzamento da ciência com o empreendedorismo. A gente tem várias startups saindo, começando a nascer de dentro das universidades, que são chamadas de spin-outs, né, das universidades. Existe o dinheiro para esse tipo de startup é o que se chama um dinheiro mais paciente, porque uma startup de deep tech, às vezes, ela leva alguns anos, vários anos, para começar a amadurecer. A Ana, aqui, representante de uma segunda leva de fintechs, que está falando de finanças compartilhadas, né? Que tem um outro nome, Multiplayer Finance, e que é uma visão de vamos resolver direito o problema mais simples das pessoas e fazer com que elas sejam mais incluídas. E a gente tem uma tendência das startups de impacto, de alto impacto, que aqui o Eduardo vai entrar um pouco. Então, a Mona é representante dessa parte de Deep Techs, e o nosso amigo aqui, Jorge, resolveu criar uma operação inteira para fazer funding disso tudo. Então, a gente tem uma boa coisa. Eu queria começar falando sobre isso. Eu fiz uma introdução e queria perguntar para cada um que desse uma visão do que é esse cenário novo de startups, o que é importante de ver, e se a gente pode finalmente imaginar que com Deep Techs, com novas fintechs e com startups de impacto, a gente consegue realmente levar a tech para resolver o mundo de uma forma boa. Então, começando... Aninha, quer começar por ordem alfabética? Gente, boa tarde, eu sou a Ana, eu sou CEO e fundadora da Nó. Então, a Silvia já explicou super bem, mas vou brevemente resumir o que é a Nó.
A Nó é a primeira carteira compartilhada do Brasil. Tá? Eu e meus sócios, a gente trabalha com tecnologia há mais de 12 anos. A gente vem criando fintechs aqui, criando e-commerce, para vocês terem uma ideia. Eu começo a minha carreira em e-commerce quando não existia e-commerce no Brasil, ninguém pagava online. E olha hoje em dia, né, como é que as coisas evoluíram. E a Nó, eu falo que a gente está criando a segunda era das fintechs, que é a era multipessoas, multiusuários, compartilhada. Ou seja, até o presente momento, se você quiser mover o seu dinheiro online, emprestar, comprar, investir, ou qualquer outro movimento financeiro que você queira fazer, seguros, consórcios, qualquer coisa, você só pode fazer no seu CPF, certo? Tudo individual para uma pessoa só. No entanto, eu digo que somos brasileiros e o que a gente mais faz é se juntar para conseguir fazer as coisas. Então, a gente tem um cenário aqui no nosso país que do brasileiro mais base de pirâmide se junta para ter acesso para comprar comida no atacadão. O brasileiro mais rico do Brasil se junta para conseguir fazer uma grande viagem de final do ano com toda a sua família e amigos. É um comportamento padrão nosso, latino-americano, e na nossa cabeça sempre estava assim, por que a gente não consegue mover o dinheiro fácil entre as pessoas? Por que quando eu vou pagar para a Silvia, eu pago para a Silvia e ela paga para mim? Por que não dá para nós duas pagarmos para alguém? Então, é isso que a Nó faz. É um cartão e uma carteira plugada a várias pessoas ao mesmo tempo. A gente acredita que o próximo grande movimento B2C de fintechs no nosso país, não só a gente está criando e liderando, como sim ou sim vai ser para juntar as pessoas para fazerem todos os movimentos financeiros. Tá? Então, essa é um pouquinho da história da Nó. A gente, super jovem, em termos de produto, a gente lançou o nosso cartão há só 5 meses, mas a gente já está vendo uma adoção muito legal, muito curiosa de acompanhar. Eu falo que realmente o brasileiro é um ser humano a ser estudado, porque quando vem uma nova tecnologia, a gente adota. Convido vocês a baixarem o app para testar depois e estou aqui para bater esse papo hoje. Boa, muito bom. Eduardo, vou seguindo na ordem alfabética, quer falar daí? Você está na Califórnia. Vamos lá, gente. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer participar, ainda que virtualmente, dessa conferência. Eu sou o Eduardo Matias, eu sou sócio da Elias Matias Advogados. Eu lidero a área empresarial, né, que abrange a área de inovações e startups. E sou líder do Comitê de Startups da ABS, né, que tem desenvolvido uma série de atividades muito bacanas, de networking, né, de promoção de negócios, de oportunidade de negócios. Então, já fica também aqui, desde o começo, o convite para todas as startups que estiverem aqui nos assistindo, que são associadas à ABS, para que participem do comitê. E aquelas que não são associadas, para que se associem também para poder participar do nosso comitê. E eu queria usar essa fala inicial para fazer uma reflexão um pouco sobre esse tema geral da conferência, que foi muito feliz, que é o tema dizendo que o mapa e o território mudaram, né? Quando o mapa e o território mudam no nível em que isso está se alterando nesse momento, realmente a gente tem que pensar, mudar o nosso mindset, mudar a nossa forma de entender os negócios para poder obter também novas oportunidades. E aí, sem entrar diretamente na questão dos negócios de impacto, acho que tem um outro grande tema que está sendo discutido aqui, que é o tema da descentralização. É uma outra tendência muito importante no mundo da tecnologia que a gente está vivendo agora. E essa descentralização ela se baseia principalmente nessa tecnologia de blockchain, que veio, né, onde se baseiam também as criptomoedas, que levam a uma mudança de paradigma, de certa forma, do que foi a internet até hoje. Essa passou por um ciclo, né? A gente teve um momento inicial, romântico, em que a internet era considerada livre, um território livre, era descentralizado, era gratuito. Existiam múltiplos atores, então múltiplos sites, múltiplos blogs, né? Uma coisa realmente efervescente. E gradualmente foi se caminhando para um outro modelo, que é o modelo que a gente tem até hoje, que é um modelo em que a internet permanece gratuita, mas ela passa a ser bancada, né? Essa gratuidade passa a ser bancada pela exploração dos dados dos usuários. Então, grandes empresas começam a vender anúncios sob medida, baseados na navegação desses usuários, capturando dados e até, às vezes, estimulando determinados comportamentos na internet, o que levou até uma expressão, né, que hoje é muito utilizada, de capitalismo de vigilância como modelo. E aí surgem as Big Techs. E as Big Techs, elas vêm dentro desse modelo e crescem muito, até se transformar nesses gigantes que elas são hoje, por conta dos networking effects. Esses network effects são nada mais, nada menos do que algo que é humano, né? Você não quer participar de uma rede em que poucas pessoas participem. Você não vai ter um telefone celular que só liga para uma parte da tua família, uma parte dos teus amigos. Então, quanto mais gente utiliza aquela rede, mais valor ela tem.
E o que foi acontecendo graças a isso, né, que foram ganhando cada vez mais valor essas redes, foram ficando cada vez mais fortes, e isso levou até, né, a questionamentos cada vez mais também intensos. A gente viu alguns nas palestras anteriores sobre questão de privacidade, a questão de manipulação dos usuários e principalmente até a questão da formação desses monopólios que levam poder econômico, levam até um poder político inédito para essas big techs. Então, hoje a gente assiste a um questionamento disso e a um modelo que está surgindo, que é um modelo descentralizado. E esse modelo descentralizado, embora esteja mais próximo daquele ideal de liberdade inicial, ele não é um modelo de gratuidade. Ele é um modelo que gera valor, que monetiza as atividades da internet exatamente graças à utilização do blockchain. Então, você sai de um arco de liberdade, passa por um arco de concentração, volta para um arco de liberdade, mas não de gratuidade. E esse modelo, né, que é o modelo baseado no blockchain, ele traz novos atores. E esses atores e setores, nós vamos estudar alguns deles aqui, nós vamos discutir alguns deles aqui, como as finanças descentralizadas, né? As organizações autônomas descentralizadas, existem os NFTs, que aí são ativos, né, que são criados e que também permitem monetizar, por exemplo, alguns artistas monetizarem suas obras como antes não conseguiam fazer. Então, começam a surgir oportunidades de negócio. E a última tendência que está dentro desse modelo é a tendência de interoperabilidade. Então, quando você pode migrar de um lugar para o outro, você pode, por exemplo, pensando no metaverso, que é outra tendência que a gente não pode deixar de lado, você consegue levar o teu avatar, consegue levar a tua propriedade virtual, né? Um terreno que você compre, um carro que você compre, um skin que você compre, você consiga migrar para outros ambientes, aquela tendência de network effects também se reduz. Então, as grandes empresas elas passam a ser divididas em diversos universos, diferentemente até do que poderia, né, pretender a Meta quando mudou de nome para o Facebook, quando mudou de nome para a Meta. Então, começa a surgir essa nova tendência e essa tendência gera outros negócios, são inúmeras startups baseadas em blockchain, em realidade virtual, que é claro que é um componente importante do metaverso, e nas finanças descentralizadas que a gente vai ver aqui, né? A outra grande tendência, que eu acho que a gente tem tempo para explorar numa segunda questão, já que a gente combinou de ter um tempo reduzido na primeira, são as startups de impacto, que, mais uma vez, vêm de uma mudança de mapa de território no qual a gente vive. Muito bom. Jorge, conta um pouco do State e se o State consegue ter um conjunto de coisas para resolver os problemas do mundo. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Eu sou Jorge Pacheco, sou fundador e CEO do State. Nós somos um centro de inovação basicamente focado em 3 pilares, que é ciência, cidades e criatividade. Em ciências, a gente costuma falar que a gente olha todo tipo de inovação que não é simplesmente digital, não é simplesmente a criação de um algoritmo, né, de alguma forma envolva molécula. Então, a gente está falando de biotecnologia, a gente está falando, enfim, de tudo que envolve realmente essa hard science, né? Em cidades, todo tipo de inovação que melhora a vida das pessoas, né? Então, a gente vai desde mobilidade urbana, saneamento, conceitos de smart cities, né? Muito voltado a isso, inovação com aplicação prática na sociedade. E no pilar de criatividade, é onde a gente costuma falar criatividade / cultura, né? Que é onde a gente tenta entender, principalmente, o comportamento das pessoas, né? Vendo tendências baseados realmente na evolução da tecnologia, né? Então, a gente acaba olhando muito moda também, que a gente acredita que é uma indústria que capta muito bem a tendência. E ela associada realmente com a tecnologia, que a gente está vendo a criação de várias coisas muito interessantes, né? E, então, nesse pilar de criatividade é onde a gente está olhando realmente muito a questão toda do metaverso e, acima de tudo, as experiências, né, que estão à disposição, que estamos criando, com tecnologias, né, de realidades expandidas. Então, isso aí do State, basicamente, a gente também ocupa um galpão, tá? São 10 mil metros quadrados na Vila Leopoldina, aqui em São Paulo, um lugar que está em grande transformação, né, onde com grande potencial do surgimento de um distrito de inovação nesse pedaço da cidade. Então, ali o State começou em 2019, e estamos bem focados. A gente hospeda, né, áreas de inovação de grandes empresas, laboratórios, né, tanto de ciência, de tecnologia e também muitas startups. Basicamente, essa é a atuação do State. Muito bom. Mona,
seja bem-vinda aqui, pena que virtualmente, mas vamos lá. Bom, a BioLinker é uma empresa, uma startup, uma deep tech que faz proteína sintética. Recombinante in vitro, exatamente. Estão me ouvindo agora bem? Você conta o resto. Bom, gente, então, muito obrigada pelo convite. Vocês estão me ouvindo, todo mundo? Sim, sim. Perfeito. Eu sou a Mona Oliveira, sou a fundadora da BioLinker, né? A BioLinker aqui é a pioneira na América Latina em produzir, a única e a primeira em produzir proteínas in vitro, né? Então, a gente tem um método que é completamente baseado em evoluções científicas, né? De estudos científicos de mais de 50 anos, esse processo. Então, cientista, para quem é cientista aí na bancada, aí assistindo ou que está assistindo online, sabe muito bem que o grande sucesso de outros cientistas vem de histórias de vários outros cientistas trabalhando, né? Então, desde a descoberta do DNA, abriu-se 1000 possibilidades de fazer manipulações, né? Da gente conseguir fazer edições, inserir genes, criar processos, né, de síntese dentro de laboratório. Então, hoje a BioLinker é especializada nisso. A gente tem aqui tanto com células vivas para produzir proteínas, processos, como a gente tem o nosso método de obter isso de forma enzimática, né? Então, para sair do técnico, o que isso é importante? O que isso impacta e muda a vida das pessoas na sociedade? Ficou muito, muito claro com o advento da pandemia que a gente precisa de empresas assim, né, que a gente consegue, com essa metodologia, por exemplo, fazer partículas de vírus, como o vírus do Covid-19. Então, a BioLinker cresceu muito, fazendo proteínas do vírus que são usadas para diagnóstico, por exemplo. A gente tem projetos aqui na área de produção de fármacos, que são, a base química deles são proteínas também. Então, sempre sendo a base química proteína, mas a gente atua em uma série de mercados. Na área de agro também, a gente produz proteínas para desenvolvimento de plantas transgênicas, a gente consegue atuar em medicina regenerativa, produzindo algumas proteínas que são importantes para produzir matrizes celulares e fatores de crescimento, na área de cosmético. Então, é bastante diverso, com um simples método e um simples processo, né? Esse é o grande core. E sobre os impactos, assim, como Deep Tech, quer dizer assim, eu acho que a biotecnologia está no ápice agora, né? Estamos num ponto de revolução e eu acho que só vai crescer aqui e vai, de fato, está se tornando não só tão importante como a gente, é uma linha de empresas que vão impactar e vão ser muito necessárias com essas mudanças climáticas, com o advento de ter a necessidade de ter processos produtivos mais sustentáveis, né, e que sejam econômicos também, que a biotecnologia tem esse potencial, né, de renovação, de criar coisas usando processos biológicos, de ser mais biodegradável e de ser menos poluente no seu processo, e salvar vidas, né, que eu acho que eu dei 2 exemplos aqui. Então, eu acho assim que o futuro é super benéfico, super interessante para o nosso segmento, está em crescimento, a bioeconomia está bastante em crescimento, e o passado também foi, né, porque a gente não estaria aqui se não tivesse tido todos esses estudos de base que foram feitos no passado. Muito bom. Eu queria engatar um pouco nessa coisa das Deep Techs. Jorge, vocês têm a parte de Deep Techs, economia criativa, Smart Cities, e agora tem as novas realidades, né, no laboratório. E tem uma mistura de investidor de risco e CVC, né, as empresas investindo. São cenários que têm, em alguns casos, como é o caso de metaverso, a gente está falando de um cenário que não está muito certo ainda, né? Alguma coisa daqui a 10 ou 15 anos, ou metade do caminho. Muda muito o jeito como o investidor se aproxima desse tipo de oportunidade? O dinheiro anda diferente? O processo tem que ser visto de jeito diferente?
Eu diria que sim. Cada segmento, basicamente, tem, acho que, um tipo de investidor, né? A gente tem as startups, por exemplo, de tecnologia basicamente digital, né, as mais conhecidas nossas, que muitas vezes tem um ciclo muito mais rápido, né? A gente viu, né, inclusive startups brasileiras se tornarem unicórnios com 1 ano, né? Basicamente com uma proposta muito bem elaborada, né? Um início e realmente um crescimento muito alto. A gente vê um cenário bem diferente quando a gente fala de deep tech, né, porque realmente são negócios que já vêm geralmente de uma pesquisa, já tem toda uma base, digamos, por trás, e um investidor ele entra realmente com um horizonte, já estamos falando de 5, 6 anos, né, conforme for a startup, quando se fala de biotecnologia, né, e alguma aplicação realmente em saúde humana, a gente está falando realmente até conseguir todas as licenças e tudo mais, é um processo que até o investidor ter realmente um retorno do capital é muito mais longo. E a gente tem também, que a gente tem observado lá no State, né, o tipo de investidor de Venture Capital que está olhando realmente essa nova tecnologia do metaverso, que ainda é um campo muito, digamos, algumas pessoas consideram muito especulativo, né, uma coisa que parece, tem gente que fala, vai dar certo, não vai. Então, realmente, tem um diferencial grande. Hoje, quando a gente fala no metaverso, também dentro do metaverso, a gente tem diferentes tipos de interesses e de investimentos. Né, quando a gente fala da criação de um ambiente de metaverso, a gente está falando também da parte, né, do blockchain, da transação financeira que vai ocorrer ali por trás. Então, tem um tipo de investidor que está de olho muito dessa fintech por trás do metaverso. Mas o metaverso também tem, digamos, está com uma comunidade criadora que está construindo, né, a experiência que as pessoas terão. Daí a gente vê que no Brasil, por exemplo, a gente ainda não tem nenhum fundo de venture capital investindo nesse tipo, né, de desenvolvedores desse tipo de tecnologia. Então, eu diria que varia bastante. Assim, de deep tech a metaverso, passando por digital, são realmente campos diferentes, com expectativas diferentes e realmente né, um tempo de retorno diferente também para os investidores. Legal, legal. Eu tenho uma pergunta já que chegou aqui, mas vou deixar essa pergunta aqui por último, porque ela é aquela que vai gerar a cereja em cima do sundae. Edu, você tinha comentado, você fez um artigo na época em que você fala que os grandes desafios socioambientais não serão vencidos sem envolvimento do setor privado e sem parcerias com startups. A gente tem cenário regulatório que favorece essa aceleração aí da participação das empresas junto com as startups? Acho que aí tem um grande caminho pela frente, né, Silvia? Na verdade, pegando um pouco o gancho do que foi falado até agora, existe uma necessidade hoje de proteger essas empresas e, ao mesmo tempo, fomentar empresas que elas também não são deep techs à toa, né? Entendendo um pouco também a questão do que é um negócio de impacto hoje. Se você tem um negócio de impacto, e, né, classificando para aqueles que não conhecem o conceito, os negócios de impacto, ele tem fins lucrativos, mas ele traz uma externalidade positiva para a sociedade. E esses negócios de impacto estão crescendo muito, né? E eles estão crescendo muito por conta de uma necessidade e, mais uma vez, de uma mudança, né, do entendimento que a gente tem do mapa em que a gente vive, do território em que a gente vive, né? Uma pesquisa recente da PIP Labo mostrou que no Brasil, em 2021, foram contabilizadas 1.300 empresas que se classificam, se autodenominam negócios de impacto. Isso já é um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Então, a gente vê que existe um crescimento e o quanto que esse crescimento é, de fato, amparado pelo cenário regulatório, né? De fato, a gente percebe que não é bem isso. O que acontece é que existe um empurrão muito grande da necessidade, né, de se notar que existe hoje uma necessidade de adaptação da sociedade a um novo cenário em que mudanças climáticas, escassez de recursos, etc., começam a apertar muito até o sistema produtivo, né? E aí você precisa, então, criar algumas soluções, e muitas delas passam pelo setor privado, que abraçou muito mais o ESG, né, os princípios ambientais, de governança sociais, do que abraçava, sei lá, 10 anos atrás. Então, isso é um reflexo mesmo de uma mudança de cenário. E pensando nas startups, quanto maior o problema a ser resolvido, maior a chance de faturar em cima dele. Então, acho que é um reflexo muito do que está sendo dito aqui. E esses problemas são tão grandes que eles precisam de escala, eles precisam de escalabilidade das soluções que são conseguidas, e por isso que essas empresas muitas vezes são startups. Então, é uma característica nova, negócios de impacto um tempo atrás não eram startups.
hoje são startups, porque eles têm base tecnológica. Essa base tecnológica, muitas vezes, ela está atrelada a indústrias que são de ponta, né? A gente está entendendo avanços científicos com biotecnologia, como foi falado aqui pela Mona. Então, é claro que essas startups têm condições de escalar e têm soluções que podem ser muito boas, muito importantes, mas também, por outro lado, existe o problema que foi apontado aqui pelo Jorge, que é a questão do longo prazo. Muito dificilmente um investidor entra em algo, num produto ou serviço que não seja comercializável no curto prazo. E quando você não tem condições de colocar no bolso rapidamente esse investimento, você não tem fôlego para ter um investimento mais de longo prazo, você precisa da atuação do Estado, que eu acho que é o grande problema que a gente vê aqui. O Estado, ele teve recentemente, nós tivemos o Marco Legal das Startups. O Marco Legal das Startups, ele trouxe algumas melhorias, né? Alguns, inclusive, estímulos, por exemplo, estímulo para a criação de sandbox regulatórios, então legislações específicas ou uma flexibilização da legislação para determinados setores, permitindo que algumas startups se desenvolvam sem ficar amarradas à legislação existente. A questão das licitações, das compras públicas, que também teve aí uma flexibilização no Marco Legal das Startups. Compras públicas significa poder vender para o grande comprador, que é o Estado, portanto, ganhar escala nos seus produtos e serviços, mas tudo isso é muito incipiente ainda, né? A gente vê um cenário em que, por um lado, você tem um aumento grande do investimento, então, no mundo inteiro, e esse é um fenômeno mundial, né? Eu estou aqui em Stanford, como você comentou, e aqui Stanford tem uma escola de sustentabilidade que foi recém-criada, com uma doação bilionária. Essa escola tem uma aceleradora de negócios de impacto, que vocês podem imaginar também, vai procurar soluções desse tipo e obter investimentos. Existem uma estatística que diz que em 2020 foram 80 bilhões de dólares de investimento em Deep Techs, mas a gente sabe que para alcançar aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, que são todos eles muito desafiadores, temos que ter mais Clean Techs, temos que ter mais Agtechs, temos que ter mais empresas que sejam focadas, que aliem essa sustentabilidade com a tecnologia. E, de fato, ainda tem um caminho muito grande pela frente em relação à regulação no Brasil, a parte de estímulos. Não existem incentivos fiscais, por exemplo. Para a questão tributária é lamentável, porque os investimentos em startup são equiparados a investimento em renda fixa, e você tem, claro, uma diferença muito grande. Se a gente está falando aqui de risco, você tem uma diferença muito grande de risco entre um e outro. Então, existe ainda diversas travas aí que têm que ser liberadas para poder ter uma explosão realmente no Brasil das Deep Techs e, portanto, também dos negócios de impacto. Muito bom. Ana, você começou a startup com a planilha e conseguiu levantar fundos. A gente está num cenário hoje em que os fundos estão mais curtos, as ideias, no entanto, continuam florescendo e não precisa ser necessariamente uma grande solução para causar um grande impacto. O que, na sua opinião, muda do ponto de vista dos founders num momento como esse, em que você tem que ser mais safo, o dinheiro está mais curto, mas você tem que ter outros truques para colocar a ideia em cima da mesa? O que pesa? O que pesou nesse processo todo? A nossa história é muito curiosa, porque a gente fez a nossa captação antes de ter produto, antes de ter empresa, antes de ter CNPJ, tudo. Mas a gente tinha validado o problema muito bem. Isso foi em outubro do ano passado. A gente entendeu que a gente precisava criar um cartão que estava plugado a várias contas, que quando uma pessoa passa, todo mundo paga, né? Cada um é debitado da sua parte. Primeiro instinto nosso, como founders, foi: vamos construir. Nunca passou pela minha cabeça, mesmo tendo vivido esse ecossistema de startups por muitos anos, fazer uma captação sem ter validado que essa solução resolvia aquele problema. O problema é gigante, não me entenda mal, eu estou falando de quase 2 tri de reais por ano, que é dinheiro compartilhado. Tá? Eu estou falando que de todo mundo que está aqui, eu tenho muita convicção que 80% dos pagamentos que vocês fazem envolve uma outra pessoa. Ou essa outra pessoa está usufruindo deste bem ou serviço que você está comprando. Então, é todo mundo, o tempo todo, é muito dinheiro. Então, o problema, eu nunca tinha dúvida que ele existia, era a solução, né? Então, a gente pegou, assim, eu estava ouvindo o Eduardo falando, e assim, graças à inovação, hoje o Brasil tem o Banco Central,
que é o banco mais disruptivo do mundo e que já descentralizou as finanças, tá? Talvez a gente não tenha percebido, mas eles já fez isso com o Pix, agora está fazendo isso com o Open Finance e daqui a 2 meses você vai conseguir mover o seu dinheiro sem nem perceber, porque é o próximo passo que ele está dando. E graças à infraestrutura, a infraestrutura do Brasil para construir as a services está muito incrível. Então, a gente construiu nossa solução super rápido. Eu lembro que eu liguei para o meu amigo, eu falei, eu preciso de 10 cartões emprestados, e ele me mandou. E eu distribuí o cartão por aí, eu comecei a processar na mão até que a gente validou a solução. Então, acho que essa pergunta, assim, o que precisa dos founders, precisa fazer. Entendeu? Eu acho que para a gente realmente construir a inovação, a gente precisa construir a inovação e não falar que a gente vai. Literalmente executar e movimentar muito dinheiro, que foi o que a gente acabou fazendo lá naquela época, na mão. Aí, tendo track record, tendo experiência, a gente está nesse ecossistema há muito tempo, a gente sabe operar uma startup. A gente sabe os altos e baixos que vão ter. Eu não estou falando que eu sei as respostas, porque, né, jamais, mas eu sei que de manhã está tudo bem e à noite está tudo ruim. Sabe? Eu sei que eu acordo um dia com a melhor notícia do mundo e eu vou dormir pensando que a empresa vai morrer. A nossa vida é assim há muito tempo. Então, eu acho que não é fácil, mas você tem que achar um tipo de founder que entende desse segmento, entende desse mercado, já fez muita coisa. Né? E o segundo é a sua capacidade de se mover muito rápido. Porque, olha um exemplo, por mais que eu falo que o Bacen aqui ele é muito um professor assim, da nossa tecnologia e da inovação, há 2 semanas, ele fez um decreto que coloca um cap na taxa de intercâmbio, que é a taxa através da qual grande parte das startups monetiza. Chegou lá e decretou, cortou, 40% menor. E aí você olha e fala, qual que é esse movimento? Né? Então, a minha única fonte de receita, do dia para a noite, 40% menor. Então, é isso. Você acorda e você fala, como é que eu vou resolver mais esse problema? Sabe? Não é à toa que a gente é brasileiro, que a gente está aqui, a gente já sabe operar no nosso país há muito, muito tempo. Então, eu acho que a execução é a antifragilidade. Né? Não vou nem falar que é resiliência, porque a antifragilidade o mundo caiu e você sobe. Deu um problemaço e você se recupera. E você ter isso constantemente, porque no final do dia a gente ainda tem um problema imenso para ser resolvido, que vai melhorar a vida de todo mundo, então a gente tem que seguir. A gente conseguiu captar muito bem, então a gente está muito capitalizado. A gente não precisa de mais... Vocês captaram 40, isso? 40. A gente captou 17 milhões de reais no ano passado. E, então, agora que o mercado teve essa grande queda, não é uma coisa que eu estou me preocupando no curto prazo, porque eu acho sim que as coisas vão melhorar, mas a gente está bem. Então, é muito engraçado, porque esse movimento de unicórnio em um ano, ou hypergrowth, ou escala muito rápido, já não está mais acontecendo. E talvez eu convido todo mundo a refletir que o ano passado foi o outlier. Sabe? Esses grandes movimentos de hipercrescimento, para qualquer um de nós que estudou economia, administração, qualquer coisa, a gente sabe que não é sustentável. Né? Sempre fica aquela pulga na nossa atrás da orelha, mas como assim? Eles estão dando desconto para eu comprar toda vez? Como assim? Eles estão me chamando e me dando coisa de graça, de presente? Você olha, você desconfia, né? Então, eu acho que agora a gente está voltando para uma curva mais normal. Então, além da capacidade de execução e da antifragilidade, saber operar uma empresa, entender quais são as alavancas para a sua empresa ter uma vida longa, ser sustentável e não morrer na praia. Né? Então, foi isso que eu percebi, é isso que eu vejo falando com os investidores hoje, muito foco em rentabilizar, em ter margem, em ser sustentável, talvez não crescer tão rápido, sabe? Que é meio óbvio, mas, de novo, a gente veio de um ano passado que foi meio turbulento e acho que colocou todo mundo num oba-oba, assim, que meio que bugou nossa cabeça, né? Bem legal. Então, crescer não muito rápido é mais ou menos o ritmo, né, Mona, de Deep Techs, porque ainda precisa de muito investimento. Eu queria te perguntar o seguinte, você é uma cientista, né? Você tem PhD em neurobiologia, é isso? Se eu não estou enganada? Nanotecnologia e bioquímica, duplo doutorado. Está baixinho o seu som. Alguém consegue aumentar um pouquinho? Está ouvindo direitinho agora? Agora sim. É nanotecnologia e bioquímica. É isso aí. É um duplo doutorado entre a Universidade da Eslovênia e a Universidade de São Paulo. Então, e aí você faz parte dessa categoria de pessoas empreendedoras que são também cientistas. Tem um estudo do Banco Mundial
que diz que as deep techs podem ser a grande diferença para o PIB dos países em desenvolvimento, porque a quantidade de patentes que elas podem registrar e desenvolver gera uma espécie de poupança gigante, porque principalmente no mercado de saúde e medicina, né? Agora, eu te pergunto, o Brasil está cuidando direito dessa oportunidade, na sua opinião? Eu acho assim, é uma ótima pergunta, porque tem um monte de fatores aqui para responder assim corretamente essa pergunta. No quesito do Brasil está cuidando, né? A gente tem hoje taxas baixíssimas de depósitos de patente. Eu não sou especialista em patente, acho que, mas participo de muitos eventos, né? A gente aqui na BioLinker, a gente tem produtos, né? Tanto que a gente já fez histórico de análise de patentes, a gente trabalha com isso de avaliar o nível da tecnologia e leva-se muito tempo para se obter a patente, para se comercializar também, né? No Brasil é muito lento esse processo. Então, muitas das estratégias, se você quer correr com a sua empresa, se você já quer faturar sendo um cientista empreendedor, vale mais a pena você tentar conseguir colocar sua patente fora, né? E conseguir adiantar isso, ou entrar e depois trazer isso via PCT e colocar em outros países, né? Então, assim, olhando no quesito Brasil, a gente tem muito que melhorar aqui no sistema de facilitar patentes. Eu sei que tem algumas iniciativas, as startups têm desconto, inclusive o INPE tem tentado, né, conseguir melhorar essa estatística, melhorar os depósitos de patente, mas isso ainda não se converteu em números absolutos, assim, em comparação a países desenvolvidos. E eu acho que a questão aqui de deep techs impactarem profundamente o PIB dos países vai muito além da questão de ter a patente ou não. Eu acho que vai do fato da gente conseguir criar, né, uma independência industrial mesmo para países. Assim, o Brasil é super dependente de insumos, no meu caso, no meu mercado, e aqui eu tenho mais propriedade para falar, né? Então, a gente aqui vê um cenário que, para você fazer ciência, para você conseguir desenvolver um novo diagnóstico, para você desenvolver uma nova vacina, para você desenvolver isso, você precisa trazer tudo de fora. E você fica engessado nisso e precisa se criar essa cadeia dentro, interna. E ficou muito claro o quanto a gente cresce, e são mercados bilionários, né? Eu trabalho com mercados que uma proteína pode movimentar cerca de 320 bilhões de dólares, por exemplo, para a área de medicina. E a gente aqui, na BioLinker, já fez mais de 100 proteínas com o nosso processo de produção. A gente tem uma taxa de sucesso de 95%, em comparação com a taxa mundial, que é de 70% de falha para estabelecer um processo de produção de proteína. Então, a gente aqui tem uma série de dificuldades para implementar processos científicos com alto grau de qualidade e que precisam de regulação, porque você precisa de muito capital, né? E aqui os meus maiores desafios, só fazendo um gancho, porque a Ana falou um pouco, né? E eu pensando, nossa, a gente aqui, a dor de cabeça é com infraestrutura, né? Eu tenho uma dor de cabeça muito grande, desde quando a gente montou a empresa, que a gente conseguiu somente R$200 mil para montar a empresa, e desde então, com bastante resiliência, veio captando fundos governamentais, e somente no último ano a gente recebeu o nosso primeiro investimento anjo. A gente vive dos nossos clientes, dos nossos contratos, né, que é ótimo, que eu acho assim, como uma startup tem que eu acho que é um pouco que eu sinto falta nessas startups científicas, muitas vezes não existe a possibilidade de já ter clientes, porque o produto dela vai precisar passar por tanto processo regulatório
que ela só vai conseguir vender esse produto depois de 7 anos. Ela precisa captar muito. E não existem investidores aqui no Brasil hoje, o ecossistema não está abraçando isso. Então, acaba perdendo essas mentes, né? Essas empresas acabam indo para fora, como eu conheço alguns cases, né? E fora a gente tem muito mais oportunidade de um ecossistema muito mais maduro para absorver isso, e aí também, de forma acelerada, consegue patentear seus processos muito mais rápido, e você, consequentemente, consegue colocar seu produto no mercado mais rápido, e você consegue sobreviver e criar um impacto a longo prazo no PIB daqueles países, né? Então, a gente não tem um problema só, né? É uma série de problemas. A gente precisa criar um ecossistema aqui, desde investidores, desde hubs, desde laboratórios, né, que possam ter um ambiente como sandbox, que você consiga criar coisas que possam, seus MVPs possam partir sem tantas barreiras regulatórias. Obviamente, se for possível também, né? No caso de medicamentos, não tem jeito, a gente tem que passar mesmo por etapas, mas tem alguns tipos de produtos de Deep Tech que possivelmente poderiam se passar mais rapidamente ou ter vias mais interessantes que a gente consiga, ou até mesmo processos mais claros, porque também isso... O Brasil, e a Anvisa melhorou bastante, mas no passado não se tinham protocolos muito claros para você regular seus produtos, né? E hoje o canal com a Anvisa está bem melhor, e eu acho que isso ficou muito interessante, porque depois da pandemia foi criado todo um processo muito mais claro para você conseguir conversar com a Anvisa e conseguir obter licenças. Mas eu já conheci empresas que levaram 2 anos para conseguir habilitar a planta dela na Anvisa. E isso para uma startup é o suficiente para ela morrer. Você ter andado todo o período de desenvolvimento do seu produto e depois levar 2 anos esperando um agente regulatório vir licenciar seu espaço. Porque, no meu caso, a licença é do meu espaço de trabalho. Não é na minha empresa, é onde eu estou e se ela está totalmente regulada. A minha planta, né? Como acho que todo mundo viu, a Anvisa viajou, teve que ir em várias plantas fora do país, onde estavam sendo feitas vacinas, para certificar aquelas plantas. Então, esse é um pouco o modelo, né, no meu universo. Muito bom, mas você ficou. Eu estou aqui. Está insistindo. Eu insisti, sou cacto. Eu comento muito isso. A gente aqui é cacto. Terras áridas. Estamos crescendo. Muito bom. Gente, a gente tem 4 minutos. Tem uma pergunta. Aqui eu brinquei que é a cereja em cima do sundae. Eu teria mais 2, mas eu vou fazer essa da plateia, depois eu tento encaixar outra. A gente está com um grupo de pessoas super distinto, porque tem várias frentes abertas, né? E a pergunta é a seguinte: qual é a aposta de vocês para a grande onda, ou the next big thing, aí para os próximos, sei lá, vamos botar 5 anos? Posso começar? Pode. Bom, acho que tem diversas, né? Eu diria que vai desde a questão da programação genética, eu acho que é uma que a gente vai ver muito avanço ainda. Computação quântica, né? Outra que a gente fala, né, inclusive de uma guerra aí acontecendo, né? Quem chega primeiro nas descobertas. E eu diria essa questão de novas experiências, que eu acho que nos próximos anos a gente vai ver cada vez mais realmente a possibilidade de termos, né, novas experiências com a ajuda das realidades expandidas, metaversos e tudo mais. Então, eu colocaria essas 3. Edu, você que está em Stanford, o que esse povo aposta aí? Tirar do mudo aqui. Oi. Então, eu acho que sim, eu concordo com o que ele acabou de dizer, né, Jorge? O metaverso, claro que ele é algo para longo prazo, principalmente pelo custo dos aparelhos hoje, né, dos devices que são necessários para que se possa emergir nessa realidade, mas eles já existem, né? Se você pega Roblox, Minecraft, a tendência é que as pessoas passem mais tempo online e que esse tempo seja cada vez mais imersivo. Então, acho que aí tem sim, né, com o blockchain por trás, como a gente falou, para monetizar essas experiências, e isso vai gerar uma economia
muito grande, né? Eu não sei até que ponto isso está mensurado, porque é uma economia gigantesca que você vai ter dentro, né, de um universo virtual. Então, para não estender muito, né, em outros exemplos, eu acho que esse é um exemplo bom. E, claro, a gente falou bastante de Deep Techs, eu acho que as necessidades hoje da humanidade de resolver uma série de problemas relacionados à educação, à saúde, à mudança climática, etc., acaba gerando necessidade também de empresas que venham com soluções que sejam tecnológicas, que sejam escaláveis, porque só mudança de comportamento, infelizmente, a gente já percebeu que não vai resolver o problema. Muito bom. Aninha, do meu lado... o próximo mercado trilionário que você vai descobrir? Do meu lado de fintech, eu realmente acredito que é uma extrema descentralização. A gente vai conseguir mover o nosso dinheiro de uma maneira que a gente ainda não faz hoje. Alocar, e aí, consequentemente, alocar ele em nichos muito específicos em busca das melhores experiências. Então, ao contrário de um caminho de super apps que tem se visto na Ásia e tal, aqui aposto muito que o caminho vai ser o oposto. Porque vai ser tão fácil mover o dinheiro, já é, né? O Pix já é a coisa mais fácil do mundo, mas agora com a iniciação de pagamentos vai ficar mais fácil ainda. A gente vai encontrar experiências nichadas muito específicas, igual, para gastar dinheiro junto com alguém, vai ser dentro da Nó. Para investir, você vai ter experiências incríveis para investimento, para empréstimo, para consórcio, para seguro, para crédito. Então, você, dono do seu dinheiro, dono dos seus dados, movimentando o dinheiro de maneiras nunca antes vistas e com serviços e experiências 10 vezes melhores do que a gente tem hoje. Mas você está apostando em DeFi, é isso? Com certeza. Tokenização e DeFi. Com certeza. E aí a Nó vai no embalo. Exatamente, é isso. Tanto faz a moeda. Eu acredito que a moeda, de novo, a gente que escolhe. As pessoas falam muito de cripto, por exemplo. Cripto é uma currency, é uma moeda, igual dólar, igual real digital. Então, assim, eu acho que vai pouco importar. O importante vai ser como movimentar e como alocar. E com quem. Eu acho que isso é o que vai mais mudar drasticamente, entendeu? Hoje você já consegue comprar cripto e vender cripto em qualquer lugar. Já é uma currency, já está aí. Quem já não está usando já não está atualizado, digamos assim. Então, não é uma coisa para o futuro, é uma coisa já de agora. Legal. Mona, suas apostas, obviamente, para além da sua própria. Minhas apostas são na área de bio mesmo também. Completando com o Jorge aí, programação genética que está avançando, o CRISPR-Cas9 promete bastante, né? Essa parte de edição RNA, que revolucionou aí na parte de vacinas e edição usando RNA, que eu acho que vai trazer uma série de experiências, né? Com possibilidade de fazer coisas que antes a gente não podia. Pensando no DNA, né, a gente não pode fazer edição genética hoje, por uma série de questões éticas ainda, que a gente não consegue controlar completamente essas edições, mas com a RNA, como ela é temporária, você conseguiria talvez mudar a cor dos olhos das pessoas no futuro, você poderia brincar geneticamente com o corpo. E seria tudo isso temporário, então eu aposto bastante que isso ia ser uma revolução aí no futuro, a parte de RNA. Pensando futuristicamente, e a descentralização da medicina. Assim, a telemedicina veio com tudo, né? E a gente tem previsões de possíveis novas pandemias por causa das questões das mudanças climáticas, e eu acredito na descentralização tanto da medicina como do diagnóstico. Muito provavelmente no futuro a gente vai ter maquininhas de diagnóstico em casa, ou a possibilidade da gente poder monitorar nossa saúde, nosso tempo da célula, quanto a gente rejuvenesceu, o que a gente está fazendo, se esses quilômetros que eu corri realmente melhorou ou não, para dentro da medicina personalizada. Muito bacana. Aí, quem está pensando em investir já tem várias respostas aqui. Bom, o nosso tempo está esgotado. Eu queria super agradecer, Mona, Eduardo, Jorge, Aninha. Obrigada por terem vindo, obrigada pelos insights. Obrigada a vocês por terem acompanhado e segue que vem agora mais coisa bacana aqui. Obrigada, gente.